As nossas conversas de esquerda e socialista, alguns nomes em Bezerros sempre retrataram que viveram, de uma certa forma, um período de socialismo de esquerda, ou um sonho, ou como alguns dizem, uma utopia comunista, né? O Biracildo Silvestre disse que, de uma forma velada, sempre apreciou casos feitos o atual vereador Nivaldo Santino, que disse que antigamente, no tempo da repressão, era obrigado a ouvir músicas enlatadas, porque não podia ouvir o que gostaria de ouvir, que era uma repressão à ditadura. Casos também como o arquiteto Elinaldo Xavier, que disse que já foi detido e até já apanhou, já foi torturado, já levou uma estabicada nas pernas pelos militares nesse período. E nós vemos que, assim, hoje em dia nós vivemos um outro período político com mais liberdade, né? Hoje nós temos, de uma certa forma, mais liberdade e nós não passamos, nós vivemos mais esse processo tão sofrido, né? Mas vocês acham que essa mudança que houve, ou que há do socialismo, que há do comunismo, é porque antigamente tanto quem reprimia como quem fazia parte não tinham conhecimento do todo, e hoje em dia pode-se viver de uma forma, vamos dizer assim, mais clara do que realmente é a ideia do comunismo, do que realmente é a ideia do socialismo, do que o partido do PCdoB se propõe? Vocês acham que a realidade é essa nos dias de hoje, ou que realmente era aquilo mesmo? O comunismo era aquilo que deveria ser uma força, que por ser uma força acaba sendo reprimido de tal forma, com a mesma intensidade? Boa tarde a todos que fazem o Bistro do Matuto e acompanham, né? Na verdade, o comunismo ele teve um período no seu ápice, lutando contra aquela exploração trabalhista que era massacradora. E hoje a gente vê uma realidade com a folhagem diferente. O que a gente vê hoje é uma liberdade pseuda, onde as pessoas são reprimidas de forma a pensar que existe um sentimento de que lutar pelo seu dia a dia, pela sua vida, é apenas trabalhar e ganhar o seu sustento. Então hoje o comunismo deu espaço ao socialismo, que dentro de uma realidade atual em que nós devemos entrar dentro dela, fazer com que aquelas ideias comunistas dentro hoje de um pensamento mais socialista, mais igualitário, fazer com que as pessoas vá interpretar realmente o que é viver de uma forma igualitária. Então hoje o socialismo não é que ele seja mais fraco, o socialismo ele está dentro de uma roupagem diferente, em que nós temos que mostrar para a população o que é viver igualitariamente. Então, as lutas sociais, os sindicatos, os estudantes, ele tem esse papel hoje fundamental para fazer com que a massa que não tem direito e não busca as informações para se conscientizar, fazer com que essas classes joguem para a população o que realmente o socialismo tem como finalidade. O PCdoB hoje tem um papel socialista. O PCdoB hoje é um esteio, um marco dentro da sociedade brasileira com essa finalidade. Então a gente tivemos aí um presidente como Luiz Inácio, que valorizou essa parte onde as pessoas têm o direito, a sociedade tem direito às universidades, e assim poder se preparar e conhecer a fundo o que é a história desses dois elos
dentro de uma cadeia mundial, que é o capitalismo e o socialismo, e a gente poder mostrar a verdadeira faceta do neoliberalismo, desse capitalismo selvagem. Então o socialismo vem forte nessa conjuntura aí. Então precisamos levar para o povo essa informação, a informação correta, e não essa que é mostrada por esses meios de comunicação que são vinculados a comandos capitalistas que têm a finalidade de enganar a sociedade de forma a jogar pensamentos diferentes, errados do que realmente o socialismo vem fazer com que a sociedade seja mais igualitária. Então, vamos lá. Foi interessante, pertinente sua pergunta, Lunas, como eu estava dizendo nos bastidores e agora ao vivo, porque é uma das perguntas que meandram todo o debate com que se trava a respeito do que é o socialismo, que é o comunismo, e que a gente tem que interpretar como quaisquer coisa, até como capitalismo, que existe um contexto histórico que vai dar o norte daquilo que se trata naquele momento. Então, porque em determinado momento foi necessário para os caminhos socialistas, para os caminhos comunistas pegar em armas e ir para o fronte e travar uma guerra? Porque existia uma espoliação também de outro lado, de um neoliberalismo ainda incipiente, que estava querendo escamotear e que assassinava, sobre olhos velados, toda uma sociedade mundial. Então, como hoje ainda existe, o capitalismo e o imperialismo são sistemas que matam, e que muitas vezes quem é contra a mortandade, a criminalidade que surge, a marginalidade que surge, é contra a marginalidade, mas dicotomicamente se mostra a favor do capitalismo. E é o capitalismo que fornece esses instrumentos, esse humus, para que exista a marginalidade, para que exista o crime, para que a população como um todo pereça, para que a população negra seja sempre escamoteada, como foi historicamente, para que as mulheres sejam submissas, como se tem historicamente, para que populações como a LGBT não tenham vez e voz, e quando tenha, venha sobre um discurso de ódio perante a sociedade. Então é muito dicotômico, porque você tem que analisar o contexto histórico. Naquela época foi-se necessário pegar em armas para travar uma luta, que hoje a gente não pega mais nessas armas, porque a gente acha que aquele foi o momento propício. Hoje não, hoje a gente avançou e hoje existe a voz, o voto. Naquela época a gente quis pegar em armas justamente para conquistar o voz que a gente não tinha. Aí você pergunta, você fala mal do socialismo, mas veja Zumbi dos Palmares, veja os movimentos de negros, dos escravos, como eles se rebelavam. Qualquer movimento que foi de rebeldia, se eles não pegaram e nem se empunharam das mesmas armas para ter voz, para ter vez. E é isso que a gente quer, a gente não tá aqui. Aí você cai no discurso de Che Guevara, assassino, homofóbico, Fidel Castro, homofóbico, assassino, ditador. Foi necessário naquele momento. E os próprios erraram, e reconheceram seu erro quando reconheceram que não avançaram, da ditadura do proletariado. Fidel fazia autocrítica direto, tinha que se avançar. Hugo Chávez, que suplanta ainda muito do pensamento de Fidel Castro, dizia que o socialismo tinha que ser chamado de socialismo do século XXI, baseado em transformações que a sociedade, depois que já teve conquistado sua vez e sua voz, tinha que redimensionar outras pautas, população indígena, população agrária, a questão nacional, de riquezas nacionais para aquela nação, para não estar tendo suas riquezas roubadas pelos Estados Unidos, por países imperialistas. Então a coisa tem seu desenho norteado no contexto histórico. Hoje o momento histórico que a gente vive é de represália de movimentos populares, movimento da esquerda, mas que a gente não está pegando em armas. A nossa arma hoje, como foi bem dito aqui nessa mesa, é a voz, é a cidadania que a gente conquistou, mas que conquistou porque lá atrás pessoas precisaram pegar em armas para isso, porque senão a gente não estava nem falando, nem existindo. A gente não tinha negro na faculdade, a gente não tinha mulher na presidência da república, mulher ocupando outros espaços. Então, se você é negro, se você é mulher e você acha que hoje você tem um papel preponderante e importante na sociedade, então é antagônico você ser contrário a essas lutas que foram em outro período histórico
empunhada com armas, como de alguns socialistas, porque foi a partir disso que foi reconhecida a dignidade que vocês sempre tiveram, mas nunca foi credibilizada a vocês. Só adicionando aí uma informação, uma opinião que o Micael colocou. A história ela não é estática, né? Ela é cíclica. E tudo que foi vivido da esquerda até hoje foi ponto para onde a gente está hoje. Só que o contexto é totalmente outro. Então, é diferente você ser socialista em um mundo que é capitalista. Então, tudo isso acaba mudando o contexto. E só adicionando ao que o Micael falou, nós, decorrente de tudo que foi vivido e todas as pessoas que morreram para que nós estivéssemos aqui hoje, para eu, como uma mulher, tivesse voz e vez de falar, e tantas outras minorias tivessem oportunidade, pessoas morreram. E sim, nós temos voz hoje em dia, mas a questão é, somos ouvidos? Acho que esse é o grande questionamento. A gente está em outra barreira. A gente conseguiu falar, mas a gente ainda não consegue ser ouvido. Então isso se transforma em outra pauta para a esquerda. Antes nós queríamos falar, agora que nós conseguimos falar e podemos falar, a gente quer ser ouvido e atendido. O que é que nós precisamos fazer para conseguir isso? Antes pegaram em armas, e agora o que é que nós, como frente de esquerda, vamos fazer para conseguir ser ouvidos e atendidos? Então, só deixando esse questionamento aí para complementar. Eu voto mesmo.